Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje temos muito para abordar. Vamos falar sobre a Coreia, Meta, Amazon, tudo o que está acontecendo agora em relação a software e cibersegurança. Muitas ações estão caindo novamente sem nenhum motivo aparente, além de talvez outro tweet do Anthropic ou do Cloud, embora eu realmente não ache que esse seja o problema no momento. Porque na quinta-feira, a maioria das ações estava bem positiva. E ainda assim, sempre tem aquela seção no mapa de calor que está extremamente vermelha. Nem consegue participar dos raros dias de alta. E esses são, claro, os suspeitos de sempre. Software, cibersegurança. Porque vamos encarar. Agora, ou nos últimos 12 meses, ações de software e cibersegurança foram colocados no mesmo balaio. E é basicamente isso. Isso foi numa quinta-feira. Muito verde. Mas aí quando você dá um zoom nessa área aqui, vemos muito vermelho. Palantir caiu mais 7,3%, Oracle está em queda. Temos AppLovin, Accenture, CrowdStrike e RubyCrust em queda, com perdas de 2 dígitos. Se olharmos especificamente para os nossos ações de cibersegurança, podemos ver que sim, todos eles caíram e caíram bastante. Zscaler caiu 11%. Okta 10,8, Rubrik 10,5, CrowdStrike 7,4, SentinelOne está em queda, Palo Alto está em queda, Fortinet está em queda. Então, se olharmos para a nossa lista, podemos ver que muitas ações estavam no verde. Mas aí, quando você olha para as ações em vermelho, vemos que o ServiceNow caiu mais 7,8% e está abaixo de dólares agora. Reddit caiu 4,5%. Adobe caiu quase 4%, Salesforce também caiu. E isso continua. O sangramento no setor de software e cibersegurança continua. Podemos olhar para um ETF também. Software e serviços também caíram. 3% no dia. Se olharmos para o ETF de cibersegurança, caiu quase 4% no dia. Olhando para um dos maiores nomes em, sim, você pode chamar de software, e até mesmo de cibersegurança, porque a Microsoft é um dos maiores nomes em cibersegurança atualmente. Você pode não pensar nela como um nome de cibersegurança, mas certamente é. E a Microsoft, como você pode ver, nos últimos 12 meses caiu 4,5%. Ainda não fiz um DCF da Microsoft. Se você quiser, me avise aí nos comentários e eu basicamente vou subir no Google Drive. Mas está passando por uma queda de 31,2%. Microsoft agora, com 2,77 trilhões de dólares, já foi a segunda empresa mais valiosa do planeta, atrás da Nvidia, e agora está sendo negociada a um PL de 23,3 vezes e um PL futuro de 20,5 vezes. Então aqui também eu me faço essa pergunta. A Microsoft ficou barata demais para ser ignorada? Microsoft é uma empresa que gerou 305 bilhões de dólares em receita nos últimos 12 meses, com expectativa de crescer 16,3% no ano fiscal de 26, 15,4% no ano fiscal seguinte e depois mais 16,4% ano a ano no ano fiscal de 28, chegando a 444 bilhões de dólares em receita. Esse é o negócio ruim que o mercado está vendo agora? Eu entendo, sim, Microsoft, você também pode colocá-la na cesta de software, sim. Mas isso vai ser substituído? O Windows vai ser substituído? O Microsoft 365, tudo isso? Isso vai ser substituído? O Azure vai desaparecer tão cedo? Existe participação na OpenAI, na Anthropic? Isso vai acabar tão cedo? Parece que sim. No ano passado tivemos, claro, o Google Alphabet como o nome mais odiado, certo? O nome mais odiado, especialmente quando olhamos para as grandes empresas de tecnologia. No ano passado, esse nome era o Google. Depois, em 2026, em certo momento, é a Meta, e eu ainda vejo a Meta como uma empresa muito barata agora. Vou explicar isso em breve. E agora são a Meta e a Microsoft também. Quem diria que algumas das melhores oportunidades do mercado não tinham potencial de multiplicar várias vezes empresas negociadas a 2 bilhões de dólares, 4 bilhões de dólares, 5 bilhões de dólares? Pode até ser, mas parece que se você está procurando aquelas chamadas oportunidades óbvias, o mercado está nos dando presentes aqui com a Meta. E aqui, nesse caso, também precisamos falar cada vez mais sobre a Microsoft. O que você acha? Conta nos comentários. Se curte esse tipo de vídeo, agradecemos se clicar nos botões. Obrigado. Se quiser me apoiar mais, confira o link na descrição. Comente o top 10 melhores ações para comprar ou acesse full.com/account-investor. Obrigado. Agora a Meta. A Meta está de volta aqui a 629 dólares por ação nos últimos 5 dias. Subiu 11,3%. No acumulado do ano, ainda está em queda de 3,4%. Nos últimos 12 meses, agora está com alta de 7,3%.
Claro, ainda está passando por uma queda de cerca de 20,5%. Mas a Meta também está bastante barata. Sim, Microsoft, Meta, Amazon, Google, todas essas empresas estão, claro, gastando uma baita grana. Mas como você vai ver pela Amazon, por exemplo, certo? Porque a Amazon, quando você olha para o fluxo de caixa livre, é o mais baixo do grupo. Mas na carta aos acionistas, de novo, vou te mostrar isso daqui a pouco. Fica bem claro que eles estão gastando porque há uma demanda insana. Agora, em relação à Meta, por que vimos a ação oscilar tanto nos últimos dias? Bem, muito simples. A Meta apresentou o Muse Spark, avançando em direção à superinteligência pessoal. Então, finalmente, a Meta lançou um modelo que, neste caso, sim, você pode ver que é melhor do que o Opus 4.6, o Gemini 3.1 Pro, o GPT 5.4 e o Grok 4.2. Certo, todas essas coisas. Ótimo. Parabéns, aliás. As coisas que ele pode fazer são realmente impressionantes. Nisso, por exemplo, visualmente, reconhecer o que está na tela, o que está no vídeo, vai ser muito importante quando, bem, eles introduzirem tudo isso nos óculos inteligentes deles. Mas esse é só o primeiro passo. Isso não significa que eles ou o mercado estão dizendo, ok, a Meta agora é melhor que a Anthropic, a Meta agora é melhor que a OpenAI, é melhor que a Gemini. Não. Isso é apenas um sinal de que finalmente, depois de todo esse tempo, a Meta está de volta ao jogo. E isso já é bom o suficiente, porque olha onde a Metalama for Maverick estava antes. Lá atrás, no final. E olha onde está agora. Muse Spark quase na frente, Gemini 3.1. Depois temos GPT 5.4 Cloud Opus. E então temos Muse Spark. Isso de acordo com o Artificial Analysis Intelligence Index. Um grande salto à frente. Novamente, isso já é bom o suficiente. A Meta não precisa ser a número 1, porque, bem, pode ser, seria ótimo. Mas enquanto a Meta estiver lá em cima com os melhores dos melhores, isso, na minha opinião, já é bom o suficiente porque a Meta sabe como monetizar as coisas. A Meta tem bilhões e bilhões de usuários em sua família de aplicativos. E então, quando eles finalmente tiverem um bom modelo de IA, bem, eles podem simplesmente lançá-lo para o público, e você verá a adoção crescer cada vez mais. No fim, sim, acho que eu não me importaria de pagar uma pequena taxa de assinatura para ter um agente de IA vivendo dentro do WhatsApp de forma bem fácil. Verifique isso, faça aquilo, compre aquilo dentro do WhatsApp, tudo muito acessível. Óculos inteligentes com IA, mesma coisa. Se o modelo for bom, a adoção vai crescer cada vez mais. Talvez você ache que perdeu a chance com a Meta porque as ações já subiram 11% de novo. Não acho que você perdeu a oportunidade. Eu acho que agora, porque sabemos que a Meta de repente tem um modelo muito bom. Bem, o preço de hoje com essa notícia é melhor do que o preço que tínhamos não faz muito tempo sem essa notícia. E com base no meu cenário otimista, base e pessimista aqui, o cenário otimista aponta para mais 73,8% de valorização. O cenário base, 36,3% de valorização, e o cenário pessimista, 17,4% de desvalorização. Por que isso? Bem, por causa dessas premissas aqui. Essas são as minhas premissas. Essa é a minha análise. Como você sabe, tudo isso está disponível para você de graça. Link no comentário fixado para o Google Drive. Vou tentar adicionar cada vez mais nas próximas semanas. O único problema é que, uma vez que está carregado lá, eu não vou atualizar. Isso fica por sua conta. Como isso é algo gratuito que estou disponibilizando, não vou atualizar toda vez. Então, não se esqueça de atualizar também o preço da ação, que basicamente está aqui, na aba de premissas, linha 52. Essas são minhas premissas para os cenários otimista, base e pessimista. Reforço que, na minha opinião, são premissas realistas. O cenário pessimista ainda é realista. Basicamente, isso quer dizer, olha, eles estão gastando todo esse dinheiro agora, mas realmente não vamos ver o retorno necessário desse investimento no futuro, e é por isso que você está vendo a desvalorização. Quanto ao cenário base, ainda espero que essa empresa cresça de forma bastante rápida nos próximos anos. A margem EBIT deve ficar em torno de 44, 43% mais ou menos. E então, para o cenário otimista, basicamente estamos vendo o cenário base, mas com um pouco mais de crescimento e com um pouco mais de margem EBIT. Você não precisa concordar com esses números, tudo bem. A questão dos DCFs é que cada um tem sua história, todos ajustam os números para caber em sua narrativa. Essa é a minha.
Antes de passar para a Amazon e a CoreWeave, eu realmente quero comentar sobre a contínua queda das ações de empresas de software de cibersegurança. É por causa de algo que já conversamos antes. É que atualmente, claro, todas essas empresas ainda estão indo muito bem. Relatórios mostram que as empresas continuam crescendo, e para algumas, gerando muito lucro, e para outras, muito fluxo de caixa livre. Portanto, está tudo bem, elas seguem crescendo. O problema é que, atualmente, o mercado, a narrativa é que, veja, esse é o cenário pessimista. O cenário pessimista é que a IA, coisas como Cloud, Anthropic, OpenAI, todas essas coisas vão substituir ou estão prestes a substituir alguns desses produtos, alguns desses recursos e talvez até algumas dessas empresas. Esse é o cenário pessimista. Essa é a narrativa que está sendo apresentada agora. Esse nem é o maior problema. O maior problema é que o cenário otimista também está sendo considerado, mas ainda não está sendo levado a sério. O cenário otimista ainda precisa ser comprovado. Você pode dizer, mas acabou de afirmar que nos últimos trimestres essas empresas mostram que conseguem crescer e permanecer lucrativas. Sim, por enquanto, porque ainda estamos nos primeiros dias de toda essa revolução. Mas e daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? Essas empresas ainda vão conseguir fazer tudo o que vem fazendo há mais de uma década? O modelo de negócio vai mudar? Essa é basicamente a maior dúvida agora em relação às empresas de cibersegurança e software. Embora no caso das empresas de cibersegurança, isso aconteça bem menos do que no setor de software, porque, de novo, quantas empresas vão confiar em agentes de IA para proteger seus negócios, agentes de IA que podem alucinar? Eu não vejo ninguém substituindo Okta, CrowdStrike, Zscaler, Rubrik, Palo Alto Network, todas essas empresas, por um agente de IA, ou pelo menos não agora. E se não for agora, mas daqui a um ano, bem, quem pode afirmar isso? Essas empresas, as empresas de cibersegurança, quem pode dizer que elas não vão lançar seus próprios agentes de IA, baseando todas as suas informações e conhecimento em, bem, anos e anos de trabalho em cibersegurança? Acho que é isso que vai acontecer. E se falarmos das empresas de software, é igual. Negócios de alta margem, negócios muito lucrativos que agora têm que competir com, bem, negócios não tão lucrativos, empresas que estão queimando dinheiro como loucas diariamente. Por que essas empresas não fazem isso? Esse pode ser um argumento. Por que não investem mais para proteger suas vantagens competitivas? E talvez você saiba de uma coisa, porque essas empresas estão investindo na Anthropic, na OpenAI, em todos esses modelos de IA que supostamente ameaçam o próprio negócio delas. Também é uma boa pergunta. Mas o fato de que elas têm muito dinheiro agora, o fato de que são muito lucrativas, significa que podem tentar defender seus negócios. Elas veem, ok, o cloud está fazendo isso. Bem, o que nos impede de fazer exatamente a mesma coisa e garantir que os clientes recebam um serviço muito melhor hoje, por, digamos, o mesmo preço ou quase o mesmo preço? Porque no final das contas você fornece produtos e serviços. Se você conseguir continuar fornecendo esses produtos e serviços, e talvez fazer isso ainda melhor, mais rápido também, com mais segurança, você não vai me dar nem aos seus clientes motivos para deixarem você. Se você não fizer isso, se você não melhorar, então sim, os clientes vão embora. Isso é o básico. E essa é basicamente agora a conversa que todo mundo tem em relação a software e às vezes em relação a cibersegurança. Sim, é barato, mas será que queremos realmente ir contra o mercado agora? That's Isso depende de você, eu acho. Passando para a Amazon também, uma ação que praticamente não fez nada por um longo período. Mas agora, no último ano, finalmente voltou a subir, 22%. Porque lembre-se, em um certo momento em fevereiro, se voltarmos, essa ação não vinha tendo um desempenho tão bom. Nos últimos 3 anos, sim, subiu 128%, e nos últimos 5 anos, finalmente subiu 38,5%. No acumulado do ano, agora também subiu 3,1%, mas claro, antes estava em queda. Estava em queda antes. Começou a subir novamente nos últimos 5 dias, subiu 13,4%, parece que realmente essas ações tão odiadas de repente estão subindo juntos. Mesmo hoje, enquanto estou gravando isso, subiu 5,5%. Essa é uma empresa de 2,5 bilhões de dólares, gerando 716, quase 717 bilhões. Sim, em termos de avaliação não é tão barata quanto Meta ou Microsoft ou coisas assim, mas está bem barata para a própria Amazon.
Agora, como sempre, temos a carta aos acionistas, basicamente sobre o que aconteceu em 2025. Não vou ler tudo, já destaquei algumas partes. Então aqui falamos sobre robôs, robótica. Eles disseram, ou Andy Jassy diz aqui, que agora temos mais de 1 milhão de robôs operando nos centros de distribuição, ajudando no armazenamento, separação, triagem e transporte interno. E fizemos isso enquanto continuamos sendo um dos maiores geradores de empregos do país. Quer as pessoas acreditem ou não, o fato é que a Amazon é um dos maiores players de robótica do planeta. Eles continuam falando sobre tudo o que tem feito, Premiere, entregas e tudo mais. Mercado. Ok, temos entrega de alimentos frescos no mesmo dia em mais de 2.300 cidades e municípios em todo o país, nos Estados Unidos. Nosso negócio de supermercados cresceu para mais de 150 bilhões de dólares em vendas brutas em 2025, tornando a Amazon a segunda maior varejista de alimentos dos Estados Unidos. A Amazon realmente é uma daquelas empresas que você simplesmente compra, esquece e não vai se arrepender no futuro. Então, quando você identificar mudanças desproporcionais, aposte alto. Escolher quais mudanças são realmente decisivas e quais são apenas interessantes exige julgamento. Pessoas razoáveis podem discordar, mas se você acredita que encontrou uma dessas mudanças desproporcionais, você deve investir de forma tão agressiva quanto puder, de maneira responsável. Isso criará picos de investimento que atraem escrutínio, mas mudanças decisivas geralmente não vêm com trajetórias de investimento mais estáveis. Você já viu isso em todas as grandes empresas de tecnologia. Por que isso acontece? Porque elas estão vendo isso. Elas estão enxergando isso como a grande tendência. Então você pode dizer que é um pouco como investimento. Quando você encontra realmente aquela ação, aquela empresa que você pesquisou, você diz, ok, isso é óbvio. Isso é uma ação com potencial de multiplicar várias vezes. Isso é Palantir a 7 dólares. Isso é Nebius a 20 dólares ou algo assim. Isso é Rocket Lab a 4. A lista continua e continua. É isso, e é por isso que estou colocando muito dinheiro. Eu fiz a pesquisa. Sim, ainda é cedo, ninguém comenta sobre isso. Pode haver riscos, mas pesquisei. Estou bastante confortável de que estou tomando a decisão certa. A maioria das pessoas que tomou essas decisões está, claro, muito feliz com os resultados agora. A mesma coisa acontece aqui com esses tipos de empresas e negócios. Eles não estão gastando o dinheiro. Porque vamos queimar um pouco de dinheiro agora. Não, eles estão gastando o dinheiro porque sabem muito bem que isso é uma grande oportunidade. E não é uma grande oportunidade sem resultados já hoje. Não, pelo contrário, 3 anos depois que a AWS foi lançada comercialmente, ela já tinha uma receita anualizada de 58 milhões de dólares. 3 anos após o início dessa onda de IA, a receita anualizada da AWS com IA ultrapassa 15 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2026, quase 260 vezes maior do que a AWS naquele mesmo ponto, e crescendo rapidamente. Isso é só o começo. Eles falam sobre o negócio de chips. Trainium 3 que começou a ser enviado no início de 2026 e é de 30 a 40% mais eficiente em preço e desempenho do que o Trainium 2 está quase totalmente reservado. Uma parte significativa do Trainium 4, que ainda está há cerca de 18 meses de estar amplamente disponível, já foi reservada. E então, olhe para isso. Nossa receita anualizada para o nosso negócio de chips, que inclui Graviton, Trainium e Nitro, nosso NIC do EC2, agora já ultrapassa 20 bilhões de dólares e está crescendo a uma taxa de 3 dígitos percentuais ano após ano. Novamente, isso não é tudo. Olhe para isso. Se o nosso negócio de chips fosse uma empresa independente e vendesse os chips produzidos este ano para a AWS e para terceiros, como outras empresas líderes de chips fazem, nossa receita anualizada seria em torno de 50 bilhões de dólares. Há tanta demanda pelos nossos chips que é bem possível que no futuro venderemos racks deles para terceiros. Isso é realmente insano. Os números aqui dessas grandes empresas de tecnologia, às vezes quando você olha, simplesmente não fazem muito sentido. E como sempre, eles mostram aqui a carta de 1997 de Jeff Bezos aos acionistas. Sempre é bom ler isso toda vez. Por último, mas não menos importante, CoreWeave. A CoreWeave subiu no ano até agora quase 16%, e nos últimos 12 meses subiu 88,6%. Claro, já esteve muito mais alta em certo momento, então ainda está passando por uma queda de quase 50%. Esta é uma empresa avaliada em cerca de 48,3 bilhões de dólares com preço-alvo médio dos analistas de 120. Então, o que aconteceu com a CoreWeave?
Bem, começamos o dia com alguns grandes anúncios. A CoreWeave e a Meta anunciaram um acordo expandido de infraestrutura de IA no valor de 21 bilhões de dólares. Se você acompanha a CoreWeave e a Nebius, já sabe o que acontecerá depois. Bem, isso. A CoreWeave anunciou o aumento e a precificação de 1,75 bilhão de dólares em títulos sênior. Isso basicamente aumenta os pagamentos de juros toda vez. Então, novamente, há alguns receios de que a dívida da CoreWeave e os pagamentos de juros vão ficar tão grandes que, se houver qualquer atraso e eles não conseguirem pagar, bem, isso vai causar problemas. E também tivemos essa oferta de 3 bilhões de dólares em títulos conversíveis seniores, que, claro, pode diluir fortemente os acionistas no futuro se o preço das ações não atingir um determinado valor. Isso já aconteceu antes. Também aconteceu com a Nebius. Vemos um grande acordo sendo anunciado, nesse caso também acho que foi o da Meta, e então, no dia seguinte, eles levantam algum dinheiro. Ok, tudo bem. Sem problema. O backlog da CoreWeave deve ser enorme quando divulgarem os próximos resultados trimestrais. Já vemos isso nas ações. Ela realmente passou um pouco acima daquela linha de tendência de baixa, embora já tenhamos visto isso antes. Agora precisamos mesmo ver se ela vai se manter acima dela. Com a CoreWeave, tenho uma posição. Eu ainda não vendi nenhuma ação, mas estou tendendo a talvez reduzir minha exposição na CoreWeave, só porque minha posição na Nebius ficou muito grande. Eu ainda quero exposição a CoreWeave, mas como você sabe, eu sinto que preciso comprar mais SoFi nesses preços, na faixa dos 16 dólares. Quero dizer, se eu já tenho uma exposição tão grande a todo esse movimento de expansão através da Nebius, da Meta, da Alphabet, da Micron, da AMD, etc, etc. Preciso mesmo manter a Nebius como uma das minhas maiores posições? E então também um pouco de CoreWeave. Ou será que eu deveria ter um pouco de CoreWeave e colocar o resto para trabalhar aqui com a SoFi quando ela estiver a 16 dólares por ação? Provavelmente é isso que vai acontecer antes da semana acabar. Porque, bom, eu simplesmente gosto muito mais da SoFi do que da CoreWeave. E também gosto muito mais da Nebius do que da CoreWeave. Então é nisso que estou pensando agora. Mas definitivamente foi uma boa notícia para a CoreWeave. E depois misturada com algumas notícias não tão boas. Mas, de novo, nada que a gente devesse se surpreender. Então, no geral, é isso por hoje no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, compartilhe seus pensamentos aí embaixo na seção de comentários. Espero que todos estejam tendo um ótimo final de semana. Tchau, tchau.